Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre cada coração, que Deus abençoe o seu dia, que o seu dia seja um dia maravilhoso, ou dependendo do horário que você esteja assistindo, que tenha sido um dia maravilhoso. E se não foi, acredite, Deus pode torná-lo melhor, ainda nesses poucos momentos que você tem para ouvir essa mensagem. Bom, estamos ainda nesse processo de ficarmos todos dentro das nossas casas, e assim sendo, continuamos produzindo pequenas mensagens, pequenas não pelo valor, mas pelo tempo, otimizando ao máximo o nosso tempo e o tempo de vocês também. E quero dizer aqui, reiterar que a igreja não está fechada. O templo está fechado, mas a igreja está aberta. A igreja continua trabalhando, ela continua contribuindo com ações sociais, ela continua discipulando pessoas, ela continua consolando, ela continua fazendo o seu trabalho. A igreja somos nós, eu e você. Eu quero, nesta oportunidade, compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 14 a 20. Diz assim: O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Linda esta parábola que é tecida pela mente brilhante de Jesus. Jesus, como homem, tinha uma mente maravilhosa, digna e poderosa, com pensamentos voltados para Deus e tentando simplificar o máximo que ele pôde, e ele chegou a esse máximo porque ele teve sucesso em tudo que fez, simplificar coisas muito difíceis usando coisas do nosso dia a dia. Aquela sociedade agrícola entendia muito bem essa parábola. E ainda nos tempos de hoje, nessa sociedade tecnológica em que nós vivemos, ainda assim nós conseguimos entender com clareza esta parábola. Eu já peguei aqui bem no finalzinho da parábola, onde Jesus está dando uma explicação mais sucinta, mais particular aos seus discípulos sobre o que realmente significava aquela parábola, o que nós chamamos de a parábola do semeador. O ponto que eu peguei é o versículo 14, e ele fala: quem semeia, semeia a palavra. Ora, quem semeia, semeia a palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Essa é a semente que nós temos para lançar nessa terra. Essa semente, ela está nas nossas mãos. Todo aquele que já nasceu de novo, ele tem a palavra de Deus. Ele lê e o Espírito Santo fala ao seu coração. Eu lembro de vou contar muito rapidamente. Eu lembro de uma época em que
eu já estou há 22 anos no Evangelho, e eu me lembro que, de vez em quando acontece isso, mas eu lembro de uma época muito marcante no começo, quando eu comecei a caminhar com Cristo, que algumas pessoas falavam do benefício do vinho. E realmente, os vinhos têm diversos benefícios, inclusive para o coração. E eu lembro que começou uma situação onde as pessoas diziam, não pode tomar vinho, não pode tomar vinho. É aquela discussão que até hoje, de vez em quando, eu ouço, e são coisas sem nenhum tipo de utilidade, na verdade. E quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, eu percebi que também a uva, olha só, tem os mesmos princípios fundamentais de benefício para o nosso coração, assim como o vinho. E aí eu passei a tomar suco de uva e, evidentemente, a comer frutas. Eu gosto muito de frutas e comecei a comer uva. E nessas andanças, descobri a uva sem semente, fiquei intrigado com aquilo, uma uva sem semente, ficava pensando, como nasce uma uva sem semente? Uva com semente tudo bem, mas é incômodo, não é verdade? E eu ficava pensando como que acontece. E eu, pesquisando, eu descobri que, na verdade, a uva sem semente ela é uma mutação, existe de maneira natural na natureza. Essa uva sem semente, ela é uma mutação, e os cientistas eles replicam isso em laboratório. Então, ela pode ser uma mutação natural, mas é uma anomalia, é uma anormalidade. E também quando existe uma manipulação, como é feito nessa escala industrial de fabricação do produto agrícola, né? A uva é manipulada pelos cientistas e aí ela produz uvas sem semente. O que para a gente é muito bom, porque a uva fica saborosa, você não tem um incômodo de ter que, a cada uva que você come, cuspi-la novamente. Nós, o povo de Deus, nós não somos uvas sem semente. Nós temos uma semente nas nossas mãos. E essa semente ela não pode ficar só nas nossas mãos. Ela tem que ser lançada à terra. Do versículo 15 até o 19, você vai ter uma figura interessante. Essa semente ela é lançada pelo semeador, ou seja, nos tempos de hoje, é a igreja lançando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, e não importa aonde ela vai cair, a igreja está lançando a semente, e a igreja não parou de lançar a semente nesses tempos em que nós estamos vivendo, de restrições. A semente está conosco, ela continua a ser lançada. A semente caiu em lugares impróprios, até o versículo 19. Ela caiu à beira do caminho, o inimigo tira do coração, e muitas vezes acontece isso, a pessoa ouve a palavra, e o inimigo lança outra coisa e tira a palavra do coração. A pessoa duvida, ela não crê que aquilo foi para ela, ela acha que alguém, sabe, e duvida de tudo. O inimigo arranca ferozmente a palavra do coração dessa pessoa. Existe uma outra situação também, que é aqueles que recebem com alegria. Quantas pessoas você não vê nos cultos? Com alegria recebem a palavra, ficam felizes, choram, se emocionam, saem da igreja, do templo, alegres. Porém, na primeira oposição que eles recebem, ele chorou no púlpito da igreja, lá no altar, quando ele saiu e ele passou pela portaria. Se o porteiro não cumprimentou, vai com Deus, uma boa noite, que a paz de Cristo esteja com você. Ele já ficou chateado, o porteiro não falou comigo. Todas as batalhas, por mínimas que sejam, e elas vão aparecer normalmente, derrubam essa pessoa. É uma pessoa melindrosa. Lógico que tem que ter cuidado com o novo convertido, mas o novo convertido também, ele tem que entender que existem dificuldades. A igreja é feita por pessoas imperfeitas, como eu e você. É só olhar para dentro de você que você vai ver isso. Isso é uma realidade. E tem um outro caso também que é interessante, descrito pelo Senhor Jesus Cristo. São as pessoas que ouvem, mas os cuidados do mundo sufocam a palavra.
pensamentos somente ligados à riqueza, a bens materiais. O cuidado com com o mundo, as pessoas ficam assim. São pessoas que recebem a palavra, que ouvem, mas ficam pensando: o que fulano vai pensar? O que a minha família vai falar? E lá no meu trabalho, como vai ser isso? Quando descobrirem que eu sou crente? Meu Deus, não se preocupe com isso, dê um passo para Cristo. Deixe essa semente cair no seu coração. Vou plagiar aqui o pastor Lúcio Batista, nosso amado pastor da igreja de São José do Vale do Rio Preto. A palavra, ou seja, a semente, é sempre boa. A diferença está no solo. A semente é sempre boa. A palavra de Deus é sempre boa. No versículo 20, aí a semente caiu em boa terra. Tem semente. O semeador jogou a semente e ela caiu em uma terra arada. Nesse período que o mundo está vivendo, é tempo de semear a palavra. Daqui a pouco, esse tempo vai passar e nós temos que colher o que vai ter de bom desse período. Nós não podemos nos aglomerar, mas nós podemos continuar pregando a palavra nos nossos bairros, em cada lugar por onde nós passamos. E nós temos que ter estratégias para pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a semente do Senhor dada a nós, os homens, ela também vai cair em boa terra. Eu não consigo olhar para a vida de um homem e saber se esse coração é boa terra ou é terra com pedras. Então, simplesmente, eu lanço a semente. Lance a semente nesse dia. Que Deus abençoe e que multiplique as suas forças. Fique na paz de Cristo e que a graça, a alegria e a bênção do Senhor esteja sobre o seu coração.